Estamos aqui novamente com mais um episódio do Meu Caminho. E eu estou aqui com a minha amiga Renata. Você está bem, Rê? Eu tô bem, e você, Deia? Como é que tá? Eu estou ótima. Bora Então tá. começar? Bora lá, a gente tá com uma convidada muito, muito, muito especial, que é a Franciele, que é consteladora e reikiana. Tudo bem, Fran? Como é que você tá? Olá, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. E Que vocês? bom. Tudo Estamos jóia. bem também. Você pode contar um pouquinho dessa sua trajetória e um pouquinho antes da constelação e do reiki? E como foi que chegou até aí? Claro, posso contar sim. É uma Conte. história bonita e um pouquinho demorada, né? Mas Sem eu acho problema. que. E muitos detalhes, vou tentar resumir, né? Porque é uma história que tem muita. Como que eu posso dizer? Muita importância, né? Sempre a nossa história é importante, né? A gente sempre tem que honrar a nossa história, né? Sim. E Sim. até quando você me pediu para colocar quem eu era, eu comecei a pensar quem que eu sou, né? Quem Aham. que eu sou? Eu pensei, será que é para colocar eu como profissional? Porque um pouquinho antes eu estava vendo uma matéria aí sobre a gente falar sobre quem a gente é, né? E às vezes a gente sempre fala, eu sou isso, eu sou terapeuta, eu sou consteladora, eu sou reikiana, mas se olhar para dentro da gente, quem que é a Fran, né? Quem que é aquela Sim. pessoa, né? Se for de olhar a nossa história, nossas emoções, né? Então a gente sempre Uhum. esquece às vezes dessa parte, né, de falar da nossa essência, né? A gente sempre Sim. Sim. fala da nossa profissão, né? Quem que é a Fran? Sim. Sim. A Fran é, né? Então, eu faço um trabalho, hoje eu faço um trabalho, né, direcionado mais às mulheres, né? Mas a minha história já vem de muito tempo com as mulheres. Eu acredito que nem é assim da fase adulta, mas até na fase da adolescência eu já tinha esse negócio de estar atraindo mulheres, de movimentar mulheres, de trazer. Até quando eu tinha, por exemplo, uns 16 anos, eu trabalhava numa loja de móveis, né, lá na cidade onde que eu morava, que é a cidade de Itaiópolis, né? E eu lembro que eu atendia as pessoas para vender e daqui a pouco as pessoas já estavam chorando ali mesmo na mesa, né? Elas vinham Incrível. contar, mas eu não tinha maturidade para aquilo, né? Eu tinha só 16 Sim. anos, eu já era uma menina. E eu Sim. lembro que muitas pessoas vinham ali para comprar um móvel, um colchão, e às vezes vinha assim fragilizada emocionalmente, né? Com certeza a pessoa, todo mundo tem sua fragilidade, né? E eu Sim. lembro que elas contavam muito, e eram pessoas de lá, né? Pessoas do interior, lá da cidade. E aí eu não entendia, né? Aí foi passando o tempo, né? Foi passando e tal. Ali com 17 anos eu comecei a fazer a faculdade, né? E eu fiz a faculdade de serviço social. Por quê? Porque Uhum. já era direcionada com aquela coisa de cuidado, de, né, de estar olhando assim para o ser humano, não, né, vamos dizer assim, claro que a área do serviço social é mais direcionada a benefícios, também de encaminhamento, de orientação, mas era bem a minha vibe, né? Só que eu não sabia, né? Uhum. Eu não sabia disso. Sim. Aí, durante a faculdade, passou e tudo, né? Quando eu me formei, eu fui trabalhar na prefeitura do município, né? Lá de Itaiópolis, que é aqui em Santa Catarina, mas eu moro hoje em Barra Velha, no litoral, né? E lá não é o litoral. Eu morava em uma cidadezinha pequena, interiorana, e eu trabalhava na prefeitura. Comecei trabalhando na Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, né? Então é bem essa área, né? Familiar, mulher, criança, idoso. Mas quem que vinha para mim? Só as mulheres. Que incrível. Só não, Caramba. mas assim, vamos dizer que uns 80% era mulheres, né, que me procuravam. Uhum. Uhum. Então, já começou lá, né, aquele trabalho com mulheres e tal. E depois de eu trabalhar na Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação junto, né, eu fui para outro setor, que é o CRAS, né, que a gente chama, que é o Centro de Referência de Assistência Social, que tem no Brasil todo, o CRAS, né? E eu trabalhava como assistente social lá e atendia o quê? Mulheres. Mulheres, Olha. famílias, crianças, então trabalhava com essa questão dos benefícios assistenciais,
né, toda essa parte de atendimento, né? Fazia visita domiciliar, Uhum. fazia muito encaminhamento para benefício e atendia muita mulher com vítima de violência, né? Muita mesmo. Então, era assim, hoje o índice de violência está muito grande, mas isso já começou há muito tempo, né? Então, Sim. dentro dessa área, né, dessa política pública, tinha muitas campanhas, né, direcionadas a mulheres e, né, todas as expressões da questão social. E foi sim indo, né? Eu fiquei 12 anos como assistente social trabalhando e eu resolvi mudar de profissão. Mas antes de mudar de profissão, eu passei por uma trajetória, até tive um problema de saúde, eu me tratei, e assim eu não sabia lidar comigo mesmo, entende? Eu não sabia que eu Uhum. tinha esse dom da escuta especializada, né? Eu não me via dentro disso, eu não sabia lidar com isso. E aí Quer eu dizer, as fui pessoas que escutando, te procuravam, elas já sabiam. com certeza, porque elas já vinham ali direcionada, né? Eu quero falar com a Fran, eu quero Sim, falar com a Fran. E tanto que sim. até hoje eu tenho pessoas assim, quando eu vou para lá, elas sempre, se elas me encontram na rua, não, onde que você tava? Eu nunca mais te vi. Já faz anos que eu não sou mais assistente social, né? Faz muito tempo que Aham. eu saí de lá, dessa profissão, né? Então, Uhum. é assim como se eu já tivesse trazendo uma comunidade junto desde os meus 22, 23 anos, né? Que hoje eu tenho 41 anos. Então, é uma trajetória assim muito longa, é como um casamento que eu tenho com as mulheres. Mas eu digo assim, é um casamento de autoconhecimento, é um conhecimento que eleva a estima delas, que esse é o maior objetivo, né? Eu estar levando Sim. algo para elas que faça com que elas se sintam bem. E lá eu já fazia esse trabalho, mas não era esse, né? Na verdade, era outro direcionamento, mas eu já tinha isso em mim, só que eu não sabia lidar com isso. Depois que eu saí, né? Tomar um pouquinho de água aqui, porque até seca a boca de tanto que a gente fala, né? Pode tomar. E aí, meninas, eu comecei um tempo, assim, vamos dizer assim, depois de uns 10 anos trabalhando, eu comecei a ficar doente, com depressão. Até pelo fato de eu me dedicar muito àquele trabalho, fazer um trabalho assim, meio que eu exagerava demais na dose, né? Eu queria Uhum. fazer tudo por todo mundo e já viu, né? É aquela Sim, famosa mãe de todos, né? Por isso sim. que eu caí nessa profissão. Eu entendia que eu tinha que ser a mãe de todos e não precisava, né? Mas, Uhum. né, a gente é imatura, a gente vai aprendendo, a gente vai tendo experiências e vai renovando a vida da gente, né? E acabou que eu acabei saindo daquela profissão, depois eu voltei, saí de novo, fui até afastada, né, por indicação médica, né, porque eu fiz um tratamento com psiquiatra, eu tomei remédios, eu não acreditava em nada que era natural, a, por Caramba. exemplo, nada, para mim era tudo besteira. Eu tinha que ir no psiquiatra mesmo, né? Tinha que ir no Aham. psiquiatra mas antes de eu ir no psiquiatra, eu tive muita resistência. Para mim, aceitar o tratamento não foi fácil. Mas Uhum. quando eu aceitei, eu acho que tudo melhorou e fez parte. Eu tinha que tomar o remédio mesmo, porque eu não aceitava essas questões de florais, de terapias. Por exemplo, os florais de Saint-Germain, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Já. Sim. Mas é um tipo de tratamento que eu fiz bem depois, né? Depois que passou tudo isso aí, e depois eu olhei para trás e falei, meu Deus, como eu não conhecia das coisas. Aí já a gente sempre está aprendendo, né? Então eu Uhum. entrei no tratamento, né, psiquiátrico, fiz todo o tratamento, depois eu fui fazendo um desmame daquele medicamento e, sabe, a minha vida foi fluindo. Aí eu saí daquele trabalho, né, que eu trabalhava na prefeitura, e nisso veio a pandemia, né? A Uhum. pandemia para muita gente, eu acredito que foi assim um momento de muita tristeza, né? E foi bem impactante e as consequências estão até hoje, né, nas pessoas, né? E eu acho Uhum. que ainda vai muito longe ainda, que não são só consequências físicas, são Sim, consequências emocionais também, né? sim. Sim. Mas Principalmente. e eu passei um momento assim, né? Eu não tinha trabalho, eu estava em casa e eu comecei a fazer uns artesanatos. Uhum. Mas primeiro eu julguei, né?
Sempre de verde. Ah, Antes de eu fazer esses artesanatos, eu fui lá no. Não sei se vocês já viram falar no CAPS. Já? já, Então, já. eu já fui no CAPS e fiz tratamento no CAPS. Que E divertido. foi muito bom, porque lá eu tive. Foi um curto espaço de tempo, mas deu para ter uma noção de como seria. Eu comecei fazendo particular, depois eu fui para o público, mas eu queria fazer um desmame daqueles medicamentos, eu queria curar de outra forma os meus problemas, né? Uhum. Aí o médico que trabalhava lá falou que eu tinha que fazer algo lúdico, assim, um artesanato, uma coisa. E eu tava assim, Ah, sabe aquela pessoa depressiva que ela leva tudo pro lado pessoal, que fica brava? Eu não vou sim. fazer tratamento, que eu não vou fazer esse Tá negócio de louco? artesanato. Aham. Mas daí eu cheguei em casa, não demorou um dia, começou a vir uns negócios no Instagram, assim. Sabe quando parece que você pensa e vai e aparece no Instagram, assim, uns Tem, insights? Sim. Pareceu assim tem. bem grande, pontilismo. Falei, que é esse negócio de pontilismo? Quem que é o louco que vai ficar pontilhando o dia inteiro numa tábua? Eu nunca vou ficar. Coisa chata. Nunca que eu vou ficar pontilhando numa tábua o dia inteiro. Aí eu fiquei, Oh, boca! Muito bom. E adorou. meu Deus. Daí eu comecei a descobrir como que eu ia fazer isso aí. Daí um dia eu comecei a olhar com mais amor e carinho naquele vídeo, né? Meu Aham. Deus. Daí eu vi que aquilo lá ia me ajudar. E nesse tempo eu já estava terminando de tomar os medicamentos, já estava encerrando ali meu processo com médico, vamos dizer, com medicamentos antidepressivos, ansiolítico, para fibromialgia, tudo isso eu passei, né? Então Uhum. foi um processo bem longo. Aí eu comecei a fazer esses artesanatos e começou a atrair também uma multidão de mulheres de novo. Que interessante. As mulheres Comecei a fazer sempre. mandalas de pontilismo, né? Mandalas de pontilismo é uma técnica, né? Também é com tinta que você vai fazendo na tábua, assim. Uhum. Depois posso mandar uma foto para vocês. E aí eu fui me especializando naquilo. Já no primeiro mês eu fiz uma encomenda de MDF, assim, uma chapa de MDF bem grandona, que nem na porta não passou. E aí até meu pai, na época, levou aquela lâmina de MDF meio dobrada, assim, na caminhonete e levou lá numa fábrica de um tio meu para cortar esses círculos, né? Num Uhum. parente meu lá. Aí cortou, deu uma pilha de MDF, mas muito, muito círculo. Muito. Que barato. Aí no Para quem primeiro não mês, queria, né? não, para quem julgou e falou que era coisa de louco, né? Ficar É. pontilhando. Gente, Aham. aquilo foi uma cura para mim, foi o meu despertar. Foi o meu despertar e foi assim, eu não conseguia parar. Era 3 horas da manhã, eu estava pontilhando e eu cada vez eu queria fazer mais, mas eu nem tinha curso nada, mas aquilo saía trabalhos lindos assim. Aí eu fiz o Incrível. curso para fazer bem bonitinho como era, né? Fiz o Uhum. curso e assim, ó, no primeiro mês eu tive assim uma renda de uns R$ 3.000, assim, vendendo aquilo. Uau. Caramba! Só lá na cidade onde eu morava. Só fazendo Tô pontinhos. fazendo Um dia eu pontinhos. resolvi postar lá. Eu usei umas tintas que eu tinha em casa, eu cortei uns círculos de papelão, eu nem sabia como que eu iria fazer, né? Mas Uhum. eu acabei fazendo, assim, seguindo a minha intuição, porque eu sempre gostei de arte, eu sempre gostei dessa parte artística e tal, né? Mas, né, Uhum. acabei nunca dando bola para aquilo. E naquele ano que eu comecei ali, nossa, foi um espetáculo. Aí todo mundo gostou, era uma coisa diferente, que ninguém tinha na cidade, nunca ninguém fazia, né? Sim. Então, aí comecei a vender, 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 e muitas mulheres começaram a entrar em contato comigo. Um público diferente do que era lá da prefeitura. Uhum. Era um outro público, sabe? Mais Aí eu comecei a mulheres. falar, mulheres. A Mulheres. maioria, vamos dizer que 95% era mulheres. Caramba. E Uhum. aí eu comecei a fazer essas mandalas estudar, que realmente não era só um quadro decorativo, que ela tinha toda uma simbologia, que é como um amuleto, uma proteção. Uhum. Ao todo eu fiz em torno de 800 mandalas. 4 anos eu fiquei fazendo mandalas. Uau. 4 anos. Nossa!
E eu não era mais assistente social. Aí eu deixei de ser assistente social e fui para artesã mesmo, né? Fazer um trabalho Sim. artesanal. Sim. Aham. Mas nesse tempo eu ainda tinha o sonho de morar na praia, que desde os meus 18 o meu sonho era morar na praia, no Uhum. litoral, né? Não necessariamente na praia, mas numa casa, né? Porque na praia, Não é assim. numa casa, Uma casa na praia. uma casa na praia. E aí eu Ah, fui fazendo, e nesse tempo das mandalas, das mandalinhas, eu fiz muita mandala e fazia de todos os tamanhos, de todos os jeitos. Aí uma pessoa mandava às vezes a foto de um bichinho, ah, você faz esse bichinho? Faço. Mas assim, o que mais eu fiz foi de Nossa Senhora Aparecida, muito. uhum. E tanto que eu sou muito devota da Nossa Senhora Aparecida, porque foi no mês de outubro que eu comecei a fazer as mandalas naquele ano. Uhum. Então foi assim como um direcionamento, né? Além de espiritual, emocional, eu consegui estar me curando fazendo aquele artesanato que parecia assim que não ia dar em nada, né? Além de eu ter a minha renda, porque eu estava sem trabalho na época, eu também pude ter uma cura, né? Fazendo aquilo, Sim. né? Eu me conectei, mas eu nem sabia esse negócio de conectar com a pessoa, nada, eu só fazia, eu seguia a minha intuição e saía um desenho lindo lá. E às vezes Uhum. eu olhava para aquele trabalho e pensava que não ficou tão bonito, mas para a pessoa era assim a coisa mais linda do mundo. Que Então lindo. sempre a gente procura fazer o melhor, mas às vezes a gente não estava bem e não até nem Uhum. saía o trabalho, né? Porque você tem que se conectar com aquela pessoa que pediu aquela arte para, né, realmente fazer algo que possa levar aquela coisa harmoniosa para casa dela, né? E foi assim eu fui seguindo, né? E Uhum. sempre veio vindo mais mulheres, mais e mais e mais. Sim. Uma encomendava e pagava, falava a outra, ah, onde você encomendou? E fui fazendo. E aí, passando um tempo, surgiu a constelação familiar, nesse tempo da pandemia. E foi Caramba. ali, né, na minha casa, lá onde eu morava, né, eu tinha uma lareira, e eu deixava a lareira acesa o dia todo. E eu ficava estudando na frente lá do fogo lá. Era frio, é muito Uhum. frio, né, no inverno. O curso eu comecei no inverno. E eu fui fazendo aquele curso e fui desenvolvendo e fui até que eu me formei, né? Terminei o curso. E aí comecei a atender as primeiras pessoas, que eram Uhum. mulheres de novo. Mulheres, claro. Mulheres. E a maioria era o mesmo público das mandalas, entende? E Quer dizer, não algumas importa o que mulheres, você faça, é sempre mulher que vem no teu Sempre a mulher caminho. que vem. não, é uma coisa de louco, parece um imã. É. E aí veio vindo, né? Parecia assim que eu era Sim. um imã, e daí aqui a mulher cola aqui. E aí foi Ah. colando, foi colando, foi colando e colou. Então, Quem- assim, ó, e aí, fazendo as constelações, a gente acaba atendendo muitas pessoas, né? Aí eu comecei a atender na minha casa mesmo, eu tinha uma sala, eu abri uma sala, atendia lá, e Uhum. depois eu fiz o curso de Reiki, fiz o nível um, 2, 3, fiz até o mestrado, e comecei a atender com Reiki também. E nesse tempo apareceu uma amiga minha da infância, que era uma Uhum. mulher Para variar. da minha Ah, idade, o nome dela é Simone, tá? Ela ah. tinha um salão de beleza. E ela falou, Fran, você não quer trabalhar comigo lá, atender umas pessoas lá no salão? E ela morava na praia. Na Ah, hora eu topei, vou! né? Ah, Lógico, dane-se! lógico. Na hora eu topei, né? Eu pensei, vai ser a oportunidade é aí agora, né? Exatamente. E eu gostando muito de praia, comecei a atender pessoas lá na sala dela, né? No salão dela. Aí eu ia Uhum. uma vez por mês só eu ia, mas eu agendava umas pessoinhas lá. Mas aí, né, eu fui mais ou menos um ano ali, um ano e meio atendendo. E fui gostando, né, de atender e tal. Mas era muito longe para eu ir, muito longe, e também tem o custo de ficar lá, e algumas vezes eu ficava na casa dela, depois às vezes alugava uma Uhum. kitnet, e aí acabava que nem sobrava muito, né? Eu ia mais de alegria só, e por Sim. experiência, né? Sim. Mas foi bom para eu ter uma experiência, né? Sim. E Uhum. aí eu já estava assim, eu nem lembrava mais que eu tinha depressão.
Porque aí eu fui me Uau, curando, eu já tinha desmamado dos medicamentos e eu nem sabia mais o que era, né? que A incrível. depressão. E parece sim que foi tirada de mim, né? É porque, e, na verdade, nem era. Pode ser que não era uma depressão, é só porque eu ainda não tinha me descoberto, Ter encontrado. eu não Se Sim. sabia o dom que eu encontrado. tinha, eu não tinha aceitado o dom que eu tinha. Sim. Uhum. Porque todo esse tempo aí na pandemia também eu tive uma outra revelação e um chamado que, né, tem pessoas que acreditam, outras não, mas já que eu estava ali aberto, né, então que venha, né? Vamos já deixar aberto o Sim. universo que vai mandando, né? E eu senti a necessidade de fazer benzimento também, porque a minha avó fazia benzimentos, e eu Uhum. acabei pensando assim que eu também poderia fazer, né? E começou a aparecer pessoas. Primeiro eu fiz para minha filha, né? Para Sim. testar, né? Para ver se ia dar certo, né? Mas eu não estava Sim. acreditando e eu estava me negando. Já fazia muitos anos que eu achei que eu não ia poder fazer isso. Mas aí eu dei uma chance, né, para mim e para o meu dom e comecei a fazer benzimentos também nesse tempo. Uhum. Então era benzimento, era constelação, era mandala, era reiki, era uma loucura, Tudo misturado. misturado. Hum. E aí, esses benzimentos também, as pessoas pediam para eu benzer as crianças, fazer benzimento de adultos também, mas não é uma coisa assim, sabe, esse negócio de vidência, eu não tenho vidência, não é isso. Para quem acredita, é um benzimento, Hum. principalmente crianças, né? Isso é muito cultural lá nessa região onde eu morava, as benzedeiras, né? Por isso que a minha avó fazia. E aí eu comecei a fazer e faço até hoje, né? Hoje eu já direcionei um dia só para isso, né? Que é na terça-feira é o Que dia do legal. benzimento. Então daí vem umas mensagens, Fran, você pode me benzer de susto? Fran, você pode benzer o meu bebê que está assustado? Daí e elas têm elas acreditam muito e eu também acredito e funciona, né? Porque aí a criança fica Sim. calma, ou se a pessoa não está Que bem, legal. ela Fica sente-se bem. bem com isso, né? Então, Sim. Sim. você, né? Eu não tive nenhum curso para isso, eu apenas segui a minha intuição também, e eu passei a me Uhum. sentir muito bem quando eu não faço os benzimentos ou quando eu não faço o reiki, por exemplo, parece que eu fica me cobrando para eu fazer. É uma Uhum. coisa Olha, assim que é da minha natureza, é do meu dom e não tem como eu negar, né? Então, Entendi. quem precisar vai procurar e com certeza eu Sim. vou atender. sim. Então, E aí você juntou esses três ou tem mais algum? então, tem mais umzinhos. Tá, então conta. Daí Conte. depois eu vim morar pra praia, né? Achei um apartamento e tal. Vim eu e minha filha e mais dois gatinhos. Ah, que Viemos pra lindo. cá, morar no litoral de Santa Catarina. Mas não lá na cidade onde atendia no salão da minha amiga. Foi mais em outra cidade. Eu vim procurando assim onde ia. E nunca imaginei que fosse aqui também. Mas Uhum. foi. E eu adoro, eu amo morar aqui, gosto muito. Que é Barra Velha, né? Uhum. Santa Catarina. E aí, nesse tempo que eu estava trabalhando aqui, eu achei que eu ia viver da arte na praia, né? Queria aqueles memes, né? Eu vou lá, vou fazer umas mandala, fazer uns benzidos, vou atender as pessoas na praia. Vou ficar o dia Não inteiro na era, praia. Nossa. Não. não Só era, praia. Não era. não era. E eu também dizia que eu ia ir todo dia na praia se eu morasse na praia, É, né? Ah, Eu eu sim. moro vou. em Santos, eu moro na praia, e as pessoas acham que quando a gente mora na praia que a gente vai o tempo todo na praia. Meu, então, se nós vivesse na praia, nós ia estar bem bronzeadona, né? Mas que nada. Então eu não vou na praia quase. Muito bom. Fico mais em casa. E aí eu pensei que eu ia atender. No início eu vivi da arte da praia mesmo. Eu trabalhava em casa, continuei fazendo os meus artesanatos e tal. Mas eu fiquei com vontade de fazer mais um curso de alguma coisa, daí apareceu o curso de velas aromáticas. Daí eu fiz o curso de Ah, velas aromáticas. sim. E aí fui fazer vela, vendia umas velas, uns artesanatos.
e voltava todo mês lá para a cidade para atender as pessoas, que inclusive aumentou muito o fluxo de pessoas lá. Quando eu saí de Uhum. lá, eu não tinha, assim, pacientes, não tinha quase nada. Era um ou Que dois por incrível. mês, sabe? Uhum. Mas aí, Sim, quando eu vim para cá, aumentou muito. Todo mundo começou a perguntar quando que eu ia voltar a atender. Aí eu tive que abrir uma salinha lá e começar a atender as Que que pessoas. incrível. legal. Quer dizer, na praia Total. você não fazia, só fazia a Não, eu não atendia mandala. quase ninguém. Esporadicamente atendia um ou outro, mas não atendia aqui. E às vezes online eu atendia. Mas Hum. o meu forte é o presencial, que é a constelação na água e presencial, que é o Uhum. que dá mais, assim, mais busca, né? As pessoas mais buscam isso, né? E Uhum. aí comecei a ir uma vez, e duas, e três, e quatro. E daqui Caramba. a pouco, né, já diminuiu um pouco e apareceu um outro trabalho na minha vida. Mas primeiro eu fiz um tratamento para emagrecimento, que eu era bem gordinha, eu tinha quase 100 quilos. Hum. E aí eu fiz um Hum, tratamento para emagrecer. Hoje eu tenho mais ou menos 21 quilos que eu consegui eliminar fazendo esse tratamento, com esse Hum. suplemento que ainda tomo, faz quase 2 anos que eu tomo. E eu comecei a fazer o tratamento e fazer o tratamento, mas eu ainda não estava pensando que eu ia trabalhar com aquilo, né? Eu fui usando e vi que deu resultado. E aí, depois de 3 meses, a pessoa da loja que eu trabalhava, a primeira loja que eu trabalhava, falou para mim: Nossa, você emagreceu bastante, você podia ser uma prova social, por que que você não trabalha com isso? Gente, Sim. eu não entendia nada de marketing social, eu não sabia nada, nada. Não sabia nem o que Uhum. era chat GPT. Aham. Aí o que eu pensei, é mesmo, né? Eu vou usar esse meu exemplo, né? Como eu emagreci, eu vou ser a prova social e vou Sim. ajudar as mulheres que eu atendo, porque uma das queixas era sobrepeso, né? E toda a vida elas Hum. reclamando que estavam com sobrepeso, e os suplementos tem vários, não é só para emagrecimento, tem para ansiedade, para depressão, para intestino preso, para retenção de Uhum. líquido, e é uma das maior queixa da mulherada aí, né? E Sim. entrei nesse mundo, comecei a vender, e vender muito, vender muito. Mas, como eu não estava dando muito certo viver da arte na praia, eu fui trabalhar de diarista, Ah. limpando casas e apartamentos, Ah. aqui no litoral, né? Ah. Nossa senhora, um calor e eu lá limpando, mas eu gosto disso, eu gosto, e sempre gostei de estar limpando, organizando e, nossa, me dava bem. Só não dava conta de trabalhar o dia inteiro, né? Porque daí eu quase morria, né? Sim. E aí, e Ah. um calor e a gente ainda acima do peso, né? Mas aí eu fui Sim. emagrecendo também, me ajudou a emagrecer também, fazer toda aquela atividade de Sim. limpeza e tal, né? sim. E daí teve uma hora que eu não consegui mais manter as limpezas nas casas e tal, e aí eu fiquei só no suplemento. E a constelação e o reiki, eu não consegui mais fazer também. Eu tive que, e nem as velas, e nem as mandalas, eu tive que guardar tudo e seguir só com o suplemento. Uhum. De É, tanta gente que me procurou lá da cidade onde eu morava. Então, Que o incrível. casamento com o povo lá, com as pessoas de lá, é, é um casamento assim, infinito, sabe? sim. Que incrível. É um amor eterno. Que incrível. Que E legal. aí eu Hum. continuei, né, trabalhando com muitas que eram lá da prefeitura, que eram até da assistência social, que eu encaminhava, que eu orientava. Elas vêm até hoje comigo. Elas foram na terapia, elas compraram mandala, elas compraram vela, elas fizeram Tudo reiki, que elas você usaram fizer, suplemento. elas vão, elas Elas são querem. suas Não, elas confiam seguidoras, né? muito em mim, né? Então Caramba. elas vêm seguindo junto, assim, sabe? É como uma corrente do bem, né? Vamos dizer que é uma corrente do bem, porque tudo que Sim, eu faço é para tentar ajudar elas mesmo, né? E Sim, eu também, né? Na verdade, acho que a cura maior é para mim, mais para mim do que para elas, porque cada vez que você exatamente. atende uma pessoa, sempre tem um ponto ali que tem uma ligação com você e você começa a perceber que você pode curar aquilo teu, mas que vem através de outra pessoa para te contar. E sim. Uhum. aí eu continuei nos suplementos, só que assim, né, os suplementos, ele é físico, né? Para tratamento É, físico, isso que eu ia né? falar. Não é o Sim. emocional, não é espiritual, não é o mental. E muitas que estavam me procurando
estavam querendo a terapia, né? E eu vi Sim. que Sim. foi aumentando muito de novo, e eu pensei, agora eu vou fazer algo diferente, né? Eu vou, eu vou inventar alguma coisa. O que que eu podia inventar? Eu queria uma coisa mais em grupo, assim, né? Mais, né? Eu pensei, vou fazer umas imersões. Aí eu fui num evento que teve aqui em Joinville, em Santa Catarina, do José Roberto. Não sei se vocês já viram falar nele. José Não. Roberto Marques, acho que é o nome dele. Nossa, aquilo lá, aí foi a luz que eu tive. Ele faz constelações também, né? Mas ele faz uns eventos maravilhosos que assim abre a mente da gente, sabe? Mas Uhum. também outras questões ele fala, né, empresarial e tudo. Mas eu não sabia o que ia acontecer comigo, nem sabia o que era o tema, né? E aí Uhum. eu vi aquilo lá, uma amiga minha que convidou, né? Ela e o marido dela foram e eu também fui com meu esposo. E foi assim, parece uma luz. Eu falei, é isso que eu quero. Eu quero Incrível. movimentar mulheres, eu quero trazer essa ideia de imersão, de algo que venha, né, de encontro com elas, né? E aí eu Uhum. comecei a fazer lá em Itaiópolis, né? Então, Uhum. aí eu comecei a estudar o nome, né? Lunara Conexões e Lunara Linha dos suplementos e Lunara Conexões é as imersões, os encontros que eu faço lá. A cada 2 meses eu faço esses encontros lá. E assim, agora vai ser o terceiro encontro. E aí a gente lá tem um vale que é no meio do mato, né? Lá é uma cidade interiorana, mas na cidade tem como que eu posso dizer, uma extensão rural muito grande. E lá num Uhum. dos interiores, o meu esposo tem um terreno lá que tem cachoeira, que tem, né, assim, muita mata, tem tanque, tem as vaquinhas lá, então tem É, rancho Hum, lá, tem um espaço grande lá. E eu pensei, vamos começar a arrumar lá, né, deixar um lugar bonito para receber elas, né? E aí que surgiu a ideia, eu comecei a fazer e uma foi falando para outra e, sabe, foi aumentando. Foi aumentando as incrível. mulheres, então, claro que a gente vai. O primeiro eu fiz sozinha, ó, né? Coordenei sozinha, tive pessoas que me ajudaram. Esse casal Uhum. de amigos meus aqui de Barra Velha, mais o meu esposo, a minha filha. Mas como profissional técnica, eu que coordenei. Foi bem assim pesado, né? Porque tem toda essa questão do campo, né? Do campo energético. E eu também estava nervosa. Então, mas foi maravilhoso, sabe? Foi lindo. Aí o segundo eu já chamei outros profissionais também para me ajudar. Aí já foi mais leve. Agora no terceiro vai ter mais duas profissionais que também vão fazer alguma atividade lá, né? que legal. Então, E como e daí funciona? a gente vai conhecendo pessoas e Sim. vai E como chamando. funciona? As pessoas, é um tempo que as pessoas ficam ali? Sim, Como- elas ficam assim, eu sempre faço nos sábados, né? A cada 2 meses no Hum, sábado. Agora vai ser dia 11 de abril, a terceira edição. hum. E aí sempre tem um tema, né? Aí eu coloco esse tema, trabalho em cima desse tema. Aí a gente marca um encontro lá no interior e aí a gente desce tudo junto lá pro vale, que é uma serra, assim, a gente desce uma serrinha de 7 quilômetros e a gente fica lá. Não tem internet lá. E agora que vai ter luz, para ter uma noção. Nem luz não tinha, Olha, né? Então Nossa. olha. agora está sendo colocado. E assim, a esperança é que até dia 11 de abril vai ter luz lá. Então, mas é um lugar tão abençoado, encantado, que a gente nem sente a falta da luz. Porque Sim. lá você vai para se alimentar de, de um sentimento, de um descanso, né? Você vai ter uma alimentação energética, né? Você vai lá para Uhum. meditar, para conhecer algo, fazer alguma técnica, né? A meditação, que é o mais forte que eu faço, a meditação sistêmica, né? Que eu faço. Então, sempre tem uma programação, né? Na segunda edição teve programação, a gente faz uma trilha, tem 8 horas da manhã elas chegam, tomam café, preparo o café para elas, aí depois a gente vai fazer uma trilha, depois faz meditação, depois a outra profissional vem, faz a parte dela, né? Uhum. Então, a vez Você passada faz teve. constelação também? Tem constelação? Tem Lá eu não reiki? faço constelação, reiki, sabe? Mas teve uma profissional que foi fazer o reiki lá coletivo, e aí ela me auxiliou também.
durante a meditação, né? Que a meditação ela é bem profunda, é 1 hora quase de meditação que eu vou falando e também seguindo a minha intuição, né? E aí Hum. entra lá dentro da mente da pessoa, né? E elas acabam internalizando, porque elas deitam ali do lado da cachoeira, né? Lá nos tapetinhos, debaixo das árvores. É E uma aí elas energia vão só gostosa, né? escutando. Sim, elas estão lá para isso. E muitas vão até por causa do que estão muito cansadas, estão esgotadas, estressadas. A maioria são pessoas que trabalham na roça, né, no campo. Então, todo mundo Você precisa não do momento de acha. descanso. Já vou me meter aqui, tá? Sim, Você não acha pouco pode um se dia meter. só? Você não acha pouco um dia só? Meu Deus, acho muito pouco, porque Por que que você não das faz o 8 final até de semana, no mínimo? No mínimo, pelo menos para então, dormir uma no mínimo, noite. aham. É a ideia. A princípio, eu estou fazendo das 8 até as 16 horas, né? Aí Hum. elas ficam lá, é incluso o lanche, elas pagam a taxa e ficam lá o dia todo, né? Depois a gente vai tirar foto, vai conversar, dar risada e acabam se conhecendo, né? Que né, agora no último nós estávamos em 19 mulheres, né? Mas na primeira tinha 10. Então agora eu quero ver se eu consigo fechar um grupo de 30. Mas o que fechar tá ótimo. Então tem muita atividade, muita coisa para 3 dias, sabe? Só que ainda nós Mesmo estamos que não estruturando. tenha, Fran, mesmo que não tenha, só estar em Uhum, contato com a com a natureza, natureza. Natureza é só da tudo. pessoa se conectar com ela mesma, já muda Meu tudo. Deus. E lá ela Total. fica desconectada mesmo, porque não adianta nem Exatamente. Sem querer o celular. internet, sem nada, né? E É. Isso que é qual legal. é, sim, qual é a maior queixa que as mulheres te falam, te contam assim? O que que elas Eu procuram? Quando elas vão para um lugar assim, que elas vão te procurar, que elas querem ficar ali, o que que elas querem? O que que elas procuram? Elas então, falam isso para você? lá a gente não fala quase nada sobre isso. Tem gente que Hum, chega chorando e sai sorrindo, entende? ó, Que legal. Vamos dizer, eu não sou milagrosa e lá não é um espaço de, lá vai ter uma cura. Se você quiser, vai ter uma cura para você. É só você abrir o teu coração. Mas uhum, pelo que eu conheço as pessoas, uma das maiores queixas é em relação a esse passado delas, ao passado, à criança, sabe? E enquanto a pessoa não cuida dessa parte lá atrás, não vai para frente a vida, né? uhum, Emperra, Sim. emperra, não dá certo às vezes um relacionamento ou o trabalho, acaba que atrapalha até a prosperidade, né? A área próspera. Porque a pessoa fica travada, às vezes, num sentimento de ódio, de uma coisa que talvez ela criou na cabeça dela, fica numa bolha, né? Então lá Sim. é para abertura, é para o despertar, abertura de mente, né? uhum. Então eu vejo que, assim, olhando para elas hoje, são sentimentos, assim, mais bem antigos, de infância. Eu acredito por Que ser um povo, assim, legal. muito, também trabalhador, sofrido, né? Porque Sim. no interior, hoje já não é mais assim, né? Mas antes era tudo muito mais difícil, né? Era tudo E, mais Sim, até. e assim, pode falar, Rê, precário. desculpa. Não, é que eu ia perguntar para ela, que eu vi no teu Instagram, achei tão interessante que teve uma imersão que você fez com mães e filhas. Eu queria saber como é que foi, porque eu achei tão legal essa sua ideia, né, de mães e Então, filhas juntas ali. essa daqui ainda está em projeto. Eu fiz, falei que ia Ah, fazer, né? Até sim. foi algumas mães com as filhas, Hum. mas aí chegou no momento de fazer, surgiu muita mulher e não veio com as filhas. Aí eu Elas senti foram necessidade sozinhas. de ainda trabalhar só a mulher. Mas daí, Ah, como eu tinha filhas, né? Aí eu é, trabalhei essa questão, por quê? Porque eu vejo assim que as mães e as filhas também, elas precisam dessa conexão, né? sim, Porque desde criança a gente tem que trabalhar, tem que sair de casa, e a criança meio que vai, às vezes até a educação fica terceirizada, às vezes para os avós, ou ela começa já cedo para ir para creche, e vai crescendo nessa proporção, e acaba no automático que essa ligação entre mãe e filha fica vai meio se que, vamos perdendo, dizer que né? fica desligado, né? Sim, É uma coisa assim muito automática. Daí eu pensei, vou fazer isso aqui para quem até tem dificuldade de relacionamento com as filhas.
E Sim, ainda é algo que eu quero fazer, sabe? Não sim, nessa imersão, mas numas próximas eu quero fazer, trabalhar essa questão de mãe e filha, porque é muito. Não é que é problema, né, meninas, mas assim, o relacionamento entre mães e filhas, ou mães e filhos, tudo tá tão difícil, né? Ninguém mais consegue se conectar tanto, né? Escutar aquela pessoa. E as sim, meninas, né? Eu sei porque eu tenho uma filha, né? Então a gente sim, sabe que tem que estar sempre conversando, tem que estar sempre dialogando, tem que estar sempre instruindo, né? Tanto meninas como os meninos, tanto faz, né? Eu sim. citei Uhum. meninos aqui que Trazer é de o que eu volta, pretendo. né? Essa Trazer de conexão, volta para né? elas se conectarem com a essência delas. E Sim, aí, enquanto mulheres, nessa meditação que eu fiz, eu voltei para a menina delas, né? Eu voltei para a sim. criança, fiz uma meditação de criança, adolescente e mulher. Então, Que assim, foi legal. muito emocionante, que Legal. cada uma, né, levou uma foto, levou 3 fotos, né? Cada uma levou uma foto de criança, de adolescente e de mulher. E aí eu fui Olha, trabalhando com elas ali, elas lembrando do momento e eu só falando e elas seguindo a mente delas, lembrando da história lá de trás, né? Então eu vi que ali tinha muitas feridas para curar, né? sim. E às vezes E as que também, vão, pode pode falar, falar, amiga. desculpa. Não, porque As que assim, a foram. gente tem muito problema com o feminino. A gente não sabe. Eu vou Uhum. contar. Eu fiz o curso, não sei se você conhece a Cristina Cairo. Sim, conheço, Então, eu eu fiz o sei. curso com ela em São Paulo de linguagem do corpo. Começou em janeiro. Desde janeiro ela está falando sobre o feminino. Desde janeiro ela estava falando, tá? Não, eu já Aham. terminei, mas começou em janeiro. Qual é a diferença do feminino e masculino? Eu só fui começar a entender o que era o feminino em outubro. Toda semana eu Veja. tinha aula com ela. Só em outubro eu comecei a entender que eu não entendia o que ela estava falando. E isso não é só uma dificuldade minha. A Isso é gente está tudo. muito longe da gente mesmo. A gente não Muito. sabe. Então, Uhum. assim, é importante realmente você trabalhar isso nas mulheres, né? Sim. Trazer o feminino de volta, porque a gente foi Aham. muito masculinizada, eu acho, Exatamente. né? E tem que trazer de E é volta. mesmo que é um pouco, até agora, é um pouco, as pessoas têm um pouco de resistência. É como Uhum. se eu Sim, falo por experiência própria. A gente tem um pouco de resistência de olhar para esse lado, parece que a gente está regredindo, né? Pelo E por contrário, sim, então, e a gente só está evoluindo, mas até a gente ver que isso é evolução, a gente pensa, né? Até a gente chegar a esse conhecimento, essa consciência, né? A gente fica assim num estado que não quero olhar para isso, não, eu não vou voltar para trás. Não, não é assim. Não, não vou. Enquanto você fica a nessa gente, negação, sim. sim. você não consegue Quando a olhar gente para dentro de você. descobre, Eu é acho que a gente impressionante. Pode falar, Rê. não pode falar, É depois eu impressionante falo. porque quando a gente descobre que o feminino é muito mais forte que o masculino. Porque a Sim, gente que Sim, acha que o masculino, por causa da força física, é mais forte. Não, é o feminino. o feminino sempre foi mais forte, só É que muito mais forte a energia. É. foi tão banalizado que eu vejo assim que o, a gente foi meio que jogado de lado, né? O feminino foi jogado como se não servisse para nada ali, né? O masculino sempre foi o melhor, o melhor. Foi a força, né? Ali do masculino, parece que esmagou o feminino, né? Tanto que isso é vergonha. Eu vejo que às vezes a mulherada tem, sei lá, esse receio também de voltar para o feminino por vergonha, né? Acho que vai ser fraco, porque foi isso que o masculino fez. Fazer com que a gente fosse frágil, né? Não existe aquele negócio de sexo frágil da mulher. E não é. e não, né? A gente é muito São as forte, né? mais fortes. São as mais É. fortes. Claro que E é que o muito masculino ele legal. vem para dar aquele Desculpa, Fran. amparo, né? Aquele Sim, amparo, o masculino vem para dar aquele amparo, vamos dizer, mais físico, né? Mas o sim, emocional é nós que estamos estruturando ali, né? Como se fosse assim aquela sim. base de firmeza, assim, aquela essência, a fragilidade. Não é sobre que a gente não pode Fraqueza, só né? fazer nada, não é uma fraqueza. É, A gente é muito forte emocionalmente, né? A gente muito. consegue, né, pensar várias coisas ao mesmo tempo, né?
e tá se curando e ajudando outras pessoas a se curar, se assim elas quiserem. Sim, Então, depende muito da abertura, né? De consciência de cada um, né? E é muito legal você fazer isso no meio da natureza, porque a Terra é feminina, né? A energia do sim, planeta é feminina. Quer é dizer, feminino. então, assim, faz mais de um dia, Fran. Um dia é pouco. Como? Faz mais de um Não, a dia. ideia é fazer. É Sim, fazer 2 até 3 dias. A ideia é começar na sexta e sábado e domingo também. Então, só que sim. a gente precisa estruturar, ainda a gente está fazendo, né, a questão de banheiros lá, né? Porque lá era um rancho assim de, sabe, de roça, assim, não tinha nenhuma estrutura. Tem um banheiro lá, agora vai vir a luz. A gente quer fazer, né, banheiros masculino e feminino. E agora já está Uhum, sendo aberto também para camping. Então, tem pessoas que podem, né, estar alugando lá para ficar com um grupo grande de pessoas, mas tem essa ideia das imersões também, né? E aí, uhum. já nessas que teve, eu já abri para elas, se elas quisessem ficar lá acampando. Até teve uma pessoa que ficou junto com nós, lá, outra profissional, que fez as mandalinhas de lã no segundo período da imersão. Ela ensinou a fazer aquelas mandalinhas, até não tem aqui, podia ter trazido, né? E aí ela fez com as mulheres. Depois elas sentaram na mesa, nós relaxamos lá fazendo aquele trabalhinho manual, que, meu, a gente olhando Uhum. lá, achava que não ia conseguir fazer e ficou lindo o trabalho lá, de todas elas. Sim, E aí ela sim. ficou com nós, era noite de lua cheia, a gente ficou olhando a Uau. lua lá, ficou tirando É. foto. E agora também, né, vai ter as outras profissionais, também sempre alguém fica junto dormindo lá, né? Isso que eu Então ia te fica eu, meu perguntar, se esposo, você mais faz alguém. esses trabalhos assim na lua, né? A lua feminina, né? Traz esse Eu sagrado pretendo fazer, sim. feminino. Tanto que os 2 encontros que eu fiz durante a lua cheia, só que era de dia, né? Mas eu fiquei lá durante a noite, né? E Uhum. agora eu vou fazer em outra lua, na lua nova. Então eu quero fazer esse experimento, né? E ir experimentando né, as luas para ver. Mas acho que assim o que me chama e que eu sou apaixonada é pela lua cheia, né? Porque lá assim tem a iluminação é muito grande lá, parece É de lindo, dia, assim, a né? hora que a lua vem assim, vem iluminando. Clareia E mesmo, né? lá tem um diferencial também, que tem uma proporção muito grande, gente, de vagalumes lá. É Ah, que legal. muito vagalume. E aí, à noite, sempre, quando a gente tá lá, eu com meu esposo, a gente fica olhando assim, é milhões, é muito. Em volta do rio e dentro do rio, eles acendem todos juntos, assim, é muito lindo Que aquilo. lindo. E aí a Nossa, gente fica olhando aquilo e vai passando o tempo, sabe? Por isso que. E é uma coisa tão incrível que não sai. Isso que acontece lá parece assim que a pessoa tem que ir lá ver, porque nós já tentamos tirar foto, fazer vídeo de lá, não sai nas fotos aquilo. Você Olha, pode ir incrível. com o seu celular o interessante. mais potente que tiver, não vai aparecer. Uau. Uau, É incrível, você tem que ir lá, dormir lá para você ver, né? E geralmente é sim. no mês de dezembro e janeiro, porque ali entra o Natal ali. Viu? Agora pode ser que tenha algum ainda, mas aí já vem o inverno, né? Em abril já começa a ficar friozinho lá. Mas é Sim. linda, é assim, E E é aí tem difícil da rio gente também? ver. E você faz também trabalho junto ali no rio com as pessoas, com as mulheres? então, ali a gente faz também algumas técnicas também com as pedrinhas do equilíbrio, equilibrando pedrinhas para elas entrar em contato com a água, elas entram na água descalço ou também vão com sapatinho se quiser. E a gente brinca também, essa última vez ali, uma começou a jogar água na outra e daqui a pouco todo mundo tava tudo molhado lá. Uhum. Então, assim, de contar com essa brincadeira, vai tirando foto, vai, né, entrando na Sim. água, porque Começa a tem entrar gente em que não. contato com a criança interior, né? É o Sim, que e falta um pouco pra ali gente. já é uma técnica ali, né? Claro que elas estão de Sim, brincadeira, mas a gente já está avaliando ali, né? Já está olhando, né, para essa questão, né? Sim, E sim. aí, sim. daí na volta, na trilha, sempre eu faço a meditação. Aí elas descansam, deitam na esteira, e aí a gente começa a fazer o que é o mais, vamos dizer, a menina dos olhos do evento é a meditação, né? Que Aham. Sim. tem vários tipos de meditação, né? Mas a que eu É, faço é guiada e sistêmica, né? é. Trazendo essa honra, principalmente à criança, né? À mulher, à adolescente, né?
E olhando para esse lado, né? Não deixando de lado essa história, né? É importante, né? Resgatar, honrar, cuidar. Uhum, uhum. Nossa, Que lindo lindo. isso. Muito lindo. Se eu for, eu acho que eu não volto para casa, eu vou ficar ali. Tá Eu convidada, tá? também. Nossa. É, e em breve eu quero fazer, sim, ainda esse ano, né? Já começar a pensar aí para talvez mais pro verão, né? Que lá é bem frio, mas o inverno também é legal fazer, né? Porque é Ah, inverno é diferente, né? bom. Também por causa da fogueira e tal. Fogueira é gostoso, Então, hein? nós temos também lá uma fogueira que a gente fez de tijolinho, assim, ficou bonito. Mas aí tem que ser à noite, né? Aí Sim, para tem ter que ser mais de noite. conexão. Mas é muito bom. Sim. Eu acho que vocês vão gostar. Eu acho Ah, que eu vou adorar. é o terceiro encontro É que o vai ter. terceiro. E Terceiro. tem alguma mulher que está indo pela terceira vez? Não. Então, tem uma que já foi na primeira, na segunda e agora tá indo na terceira. É assim. Mas sempre tem gente nova. Sempre gente nova e sempre traz uma Hum, amiga junto, que fica meio com medo, insegura de ir, não sabe o que que é lá. E a gente nem divulga. Agora, no início eu divulgava a programação. Agora eu nem tô colocando a programação que é para não gerar expectativa nelas, né? Para elas ir de Sim. uhum. coração aberto e o que for de ser será lá, né? Então, ninguém sabe ainda o que que vai ter lá, mas vai ter. Você podia Ai, que legal. usar os quatro elementos. Não sei, me veio isso, tá? Fogo, ar, terra, Água. 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 Uhum. Não Sim. sei se você já faz, mas usar esses quatro. Eu sou muito conectada, eu sempre fui com o fogo muito, mas a água é muito forte. Eu tenho uma conexão com a água, tanto que eu nem entendia por que que tanto eu queria estar morando aqui perto do mar, né? Perto de Hum, Sim. Iemanjá, né? Eu gosto muito de Iemanjá e não é sobre uhum, religião, o evento também não tem nada a ver com religião, é uma questão energética para trabalhar essa questão de autoestima, de autoconhecimento. Mas eu sempre fui ligada a Iemanjá, eu gosto muito, e tanto que aqui na minha cidade tem uma estátua dela, né? Uma Olha. estátua bem grande. E quando eu vim morar para cá, há 3 anos atrás, eu morei a 7 km da estátua. E nesses 3 anos eu fiz 4 mudanças. E cada mudança que eu vinha mais perto dela. Então, Nossa. a primeira mudança era 7 km, a segunda mudança foi 2 km, a terceira mudança foi 600 metros, e agora eu já estou a 500 metros dela. que engraçado. Nossa. Então, Uau. parece que tem que estar perto dela ali. E por muitos anos, muitas noites, assim, eu sempre ia lá na frente da estátua e ficava olhando para o mar e ficava lá, né, conversando lá e com a minha mente, né? E eu gosto muito de Iemanjá, eu acredito que até um amparo dela eu tenho por Uhum, essa força, né? Que a história de Iemanjá é essa força do mar, assim como ela tem essa força no mar, essa força feminina, né? Essa proteção de mãe, de família, de filho, né? Ela traz essa ideia também. uhum. Sim. Então, As mulheres têm Você já muita. fez? Não vou falar, Dé. Não, não, eu só te interrompo, pode falar. Não, é que ela mora perto do mar, né? Eu queria saber se ela fez alguma vivência, alguma experiência lá no ainda mar, na não. praia, que acho que ia ser Não. legal, hein? E muita gente me falou, Freda, aí no inverno você pode fazer aqui na praia, né? Aqui no inverno também é meio friozinho, né? E aqui tem um vento Sim. muito forte, né? Mas esses dias Uhum, eu participei de uma vivência aqui numa cidade próxima, e eu gostei muito. Ela também fez na lua cheia, com a fogueira, foi muito legal, sabe? Em Navegantes, que é Sim. uma cidade bem próxima daqui. uhum, Então, eu acredito que num tempo e não muito distante, eu acho que isso vai acontecer, porque a Lunara Conexões não é só lá. Eu posso fazer uma Lunara Conexões lá onde vocês moram, né? E uhum. reunir lá a tua turma, lá tuas conhecidas e fazer lá um evento, né? Nada impede que eu vá Sim. para Sim. lá, né? Sim. Porque aí é só enfiar as coisas debaixo do braço e eu vou, né? E Porque eu vai tô embora. disponível. As mulheres vão atrás de você mesmo? Pois é, Verdade. quem sabe uma delas quer até ir junto, né? Vamos lá. É, você falou que não tem internet lá, né? As Lá mulheres não têm tem muita internet. resistência. Elas têm resistência quando elas sabem que não vão se poder se comunicar? Sabe que Não? não, nunca ninguém reclamou. Eu até, esse último evento, eu emprestei
emprestei, aluguei, né? Uma Starlink e levei lá, né? Nenhum momento Uhum. elas pediram. Uhum. Ninguém pediu internet, sabe? Elas sabiam que tinha, Sim. que tava lá em cima, aquele aparelhinho, né? Virado lá para cima, numa mesinha. Porque daí eu fiquei 10 dias lá, né? Trabalhando, a gente ficou limpando lá e arrumando. Eu com meu esposo. Então a gente ficou lá embaixo no vale lá, né? Então daí a Uhum. gente tinha internet para ir trabalhando, né? E quando precisava, subia lá para. A gente fala subir porque é lá embaixo, num buraco, vamos dizer assim, numa serra. E aí a comunidade é lá em cima, né? Então tem uma comunidade que é bem grande, e aí tem a cidade de Teópolis, né? Que fica a 30 quilômetros de lá. Mas Uhum. aonde eu faço é bem no meio do mato mesmo, sabe? Até se vocês olhar a localização lá da Lunara, se vocês olhar lá, parece assim que é uma tribo lá no meio do mato. Ah, que legal. Muito bom. Que Então, gostoso. eu acredito que seria até legal, assim, se cada uma fosse para acampar, né? Levasse a sua barraquinha, seu Ia colchão, ser ficasse lá legal. para vivenciar isso, né? Porque às vezes de criança, vamos dizer, nem tiveram essa Uhum. oportunidade, né? E é uma coisa Uhum. tão legal, né? É É uma gostoso. Sim. experiência boa, né? Sim. Então eu sempre abro para elas, eu falo assim, ó, quem quiser ficar depois para acampar pode ficar, tá aberto, pode passar o domingo lá, né? Tomando banho em Uhum. cachoeira, indo no riozinho, porque Nossa, é que um riozinho delícia. bem baixinho, não tem perigo, sabe? É Então é bem tranquilo. tranquilo. E aí a gente Uhum. logo, em breve, vai abrir as trilhas também, porque tem cachoeiras gigantescas lá, né? Só que Cachoeira é uma Sim. delícia. é difícil de chegar o acesso. Nós chegamos porque, né, eu tenho o meu esposo que é o guia, né? Então, daí para mim Sim. fica fácil, né? Mas para quem nunca vai ainda é meio perigoso. Então a gente precisa estruturar esse espaço, né? Sim. Melhorar o caminho até lá um pouco, pelo menos, né? Sim. Sim, que legal. Você tem mais alguma pergunta, Rê? Lunara, você que escolheu o nome. Eu Você que teve uma escolhi. intuição? Por que Lunara? Achei Então, legal esse nome. eu também gostei desse nome, mas assim, a princípio, primeiro eu fui, né, lá no chat GPT, né? Porque ele sempre ajuda a Aham. gente. Fui dar uma pesquisada e tal. Mas foi um nome que eu me conectei por causa, até hoje eu consigo entender. Isso eu estava estudando, eu mesmo estudando sobre esse nome, e eu vi que ele tem muita ligação assim, eu entendo assim, é uma ligação da lua ao mar. Por quê? Porque a minha Hum, biografia, a minha história é da lua ao mar. E por que da lua ao mar? Porque há 18 anos atrás, né, eu tinha 22, 23 anos, eu fiz uma tatuagem nas minhas costas, ah, né? Que é uma lua e uma fadinha deitada na lua. Posso até mostrar, tá aqui no ombro. Aí, isso foi um sonho, foi, né? Eu já tinha o sonho de vir morar para o litoral. E eu fiz sim. essa lua, mas eu nem sabia nada de lua, eu nem entendia nada nesse negócio do universo, né? Só Eu só gostava, fiz É. só. assim, mas já estava dentro de mim, né? Já estava se Sim, planejando as coisas, né? E eu vejo que aí o meu sonho era morar no mar, né? E aí eu estudei esse nome que tivesse a ver com o mar, com a lua. E quem sabe um dia até eu faço uma outra tatuagem ligada a isso, né? Que é da lua sim. ao mar, né? Que é uma tatuagem que eu tenho aqui, ó. Olha só, a fadinha ali. Ah, Ai, que linda. É uma fada Só que sim. ela tá bem deitada. desbotadinha, né? Eu vou fazer o retoque dela. Uhum. E eu sempre fui conectada com a lua, sempre amei a lua. Mas eu não tinha, né, esse conhecimento que eu tenho que, né, sempre a gente está né, em Imagina quando você constante. fizer lá as pessoas dormindo lá. Imagina você tendo essa Nossa, Aham. conexão. Então, eu acho que elas têm que ter essa conexão com a lua, com a água, com esse barulho, que é sim, Sim. diferente do mar. É outra. Parece que quando você está entrando dentro da natureza, né, nos caminhos ali, nas trilhas, parece que vai passando um filtro, assim, vai limpando você, né? A Uhum. sensação que dá é essa, né? Que vai Uhum. que delícia. tirando tudo que tá pesado, né? Que você deixa lá, daí. Deixa lá que nós vamos dar jeito, né? E sai de lá leve, Sim, né? sim. Deve É uma sair, né? limpeza, Porque é uma limpeza. natureza te limpa de uma tal forma, né? Sai levinha. É. E assim, por isso que eu digo que o meu trabalho, ele é muito intenso, não sei fazer mais ou menos.
Eu tenho Uhum. que me dedicar ao máximo, como em todas as profissões outras que eu tive, mas é uma ligação com o feminino, com as mulheres, né? Teve muitos homens que entraram em contato, que viram no Instagram. Ah, mas você podia abrir também para os homens. Quem sabe um dia, né? Olha, Por enquanto Que é só elas, né? barato. Vamos, ó, tá quem sabe trazendo Sim. um os dia até homens. casais, né? Não sei, né? É Sim. isso aí que o universo está aberto, né? O dia que for de ser, será. Casal ia ser Aham. interessante, viu? Ia ser É, muito legal essa conexão, ia ser. né? E também é uma forma, é uma conexão, né? Porque os casais também precisam disso, né? Sim, Precisa, de Uhum. repente, ir lá sem os filhos, né? Sem ter aquele compromisso, sem precisar se incomodar em fazer a comida e tá lá só para curtir, né? Para conversar, para aprender algo, para, né? Fazer até uma Uhum. técnica terapêutica que sim, possa Uhum. ajudar, né? sim. Muito Que legal. lindo. Você quer falar alguma Então, coisa que você ainda não falou? eu acho que eu quero falar assim, ó. Eu sempre falo para elas também que a Lunara, ela não é lá só aquilo. A Lunara tá dentro de cada uma, né? Cada uma sai com um Uhum. pedaço dela lá. E quando elas vão na imersão, elas saem e cada vez que elas se sentirem mal ou se sentirem fragilizadas emocionalmente, que elas lembrem desse momento e tragam a Lunara para elas, como se fosse um abraço para a alma delas, para o coração delas, que é essa a ideia. É um abraço físico, mas é um abraço, né, espiritual, que vai Uhum. muito além do físico, né? Sim, E Sim. aí você sai de lá, né, renovada e também com outra cabeça. Às vezes você acaba, né, abrindo a sua mente e o universo para outras coisas lá, né? Com sim. certeza. Que lindo. Muito Quero te lindo. agradecer do fundo do meu coração. Imagina. Adorei. Adorei, Quero adorei. muito que vocês vão um dia lá, tá? Ah, eu E se também não quero Ah, quiser, ir. e iremos, se não quiser iremos. dormir lá no mato, pode ficar no hotelzinho, que tem um hotelzinho lá próximo, bem pertinho lá. Dá pra ficar no hotel se quiser mais conforto, né? Sim, Não, meu problema é mas com cobra. Tem cobra? Não, eu nunca vi cobra lá. então tá tranquilo. Mas é que a gente já faz uma. Vocês sabem que a Dani, nossa amiga, né, que fez ali a outro podcast ali, ela tem a comunicação intuitiva, né? Eu Ah, acho que sim. eu vou chamar ela para fazer uma comunicação com todos os bichinhos para que eles vão para suas casinhas enquanto a gente tá lá. Enquanto a gente E fica sabe lá. que enquanto a gente tá lá, nunca apareceu assim nenhum bicho peçonhento, mas eu sempre falo para elas, ó, vão de calçado fechado, vão Uhum. de tênis, de botinha, né? Até umas querem ficar descalço e de chinelo. Eu falo, olha, é melhor ir de tênis, porque, né, calor, né? A gente sabe que nós que estamos no habitat deles, né? Então, Sim, eles Sim. estão sim. lá, né? Mas nunca apareceu, até porque é bem limpinho lá, é bem roçado, sempre a gente tá limpando lá, então, assim, a gente Uhum. nunca viu nenhum bichinho assim, desses, né? Se tiver, a gente vai tocando, vai subindo lá, vai lá pra tua casinha. Eles ficam na casinha deles. Eles não vão Porque atrapalhar. E outros, deve eles ter, têm. né? Só que assim eu nunca vi. Sim. Mas eles devem ter medo também da gente, né? Não é bem Eu assim, acho que sim, né? Com né? Não vai certeza elas chegar têm, perto, né? Imagina, principalmente é um monte de um gente monte de ali. mulherada lá tagarelando, né? Eles querem ficar em silêncio, Sim, quietos. é, Fran, é quero te muito bom. agradecer, viu? Muito obrigada. Que delícia conhecer seu trabalho, uma delícia conhecer você. Muito obrigada mesmo por essa disponibilidade que você teve de vir aqui, né? Fazer essa entrevista aqui no nosso podcast. Olha, foi lindo. Muito obrigada. Eu que Muito agradeço, obrigada, estou muito viu? feliz. Adorei. Adorei, adorei. E sempre que quiser, podem chamar também, que a gente sempre está aqui. Ah, Sim, com sim. certeza, com certeza. A gente tem muita coisa para ir fazer em Santa Catarina. A gente tem que separar um tempo. O que a gente Ficar um tem para mês aqui para ir fazer, em todos esses lugares aí. só o pessoal que a gente conhece de Santa Catarina, a maioria. Aham. Então a E gente vai ter sabe que que o fazer um pessoal de tour. São Paulo, é São Paulo que vocês moram, né? Eu moro em É, Santos, São Paulo. A rede em Eu Indaiatuba moro também, em São Paulo. Dayatuba, São Paulo, É. interior. tem muita gente de São Paulo aqui. Inclusive, eu tenho um casal de amigos que são de São Paulo,
que também auxiliaram lá na Lunara Conexões e no Vale, né? No Vale do Rio Encantado, que é o lugar onde a gente faz as imersões, né? Eles que ajudaram a gente, eles são de São Paulo, mas eles moram aqui em Barra Velha já há um bom tempo. Então, E uhum. tenho também tem uma guria que mora aqui, ela é fisioterapeuta também, é de São Paulo. Tem muita gente de São Sim, Paulo aqui. Legal. Que legal, sim. gente. O Sul eu acho muito gostoso, sabe? Eu É fui muito uma bonito vez, aqui. mas eu fui lá para Canela, Gramado, que Ah, é cidade no Rio Grande turística, né? daí, né? No Rio Grande do Sul. Aí é bem Mas longe eu daqui. fiquei, mas eu fiquei tão apaixonada, falei, quero conhecer Santa Catarina, quero conhecer não sei o quê, Aham, porque o Sul é lindo. Vocês são é muito muito. educados, gente. O Imagina, pessoal do Sul é educado. que bom, obrigada. Não, é incrível. Eu não sei o que que vocês E eu acham da quero ir lá gente para São aqui. Paulo, eu quero ir lá para São Paulo agora, eu quero passear lá. Então Boa venha. sorte lá, pode vir. Eu espero Eu que o fui ano pessoal seja passado, educado. o ano passado eu fui para lá, né? Eu fui numa, né, num evento que tinha da loja que eu trabalhava, e a dona dessa loja me convidou para eu ir lá, e ela levou a gente em alguns lugares, né? E, nossa, é muito lindo lá. A gente foi em alguns parques lá na Praça da Liberdade, né? Isso. E Liberdade Ah, mais é bonito. algum, até num é. stand-up, né? A gente foi. Olha, Tem os lugares Então, em foi São bem Paulo que são legal. muito Eu bonitos. nunca tinha andado de metrô também, a gente foi no metrô, então para mim foi tudo novidade, assim, né? tudo Gostou, novidade, né? é. Tá lá. Ai, Que que legal, Fran. legal. Que Na legal. Obrigada, Avenida Fran. Paulista, né? Também Ah, é Paulista é bonita, ver. gostoso, adoro Paulista. É a gente legal, tirou até foto lá, foi muito legal o passeio. Nossa, que legal. gostoso. E Obrigada, agora eu quero ir Fran. de novo. Ah, sim, Venha. lógico. Passear é sempre bom. Viajar é sempre Sempre bom. bom. Viajar sempre é bom. Sempre Vocês bom. Bom querem vir sempre. para cá e a gente quer ir para aí. Mas bem logo que ainda é verão. Opa, Sim, friozinho sim. também é gostoso, né? Quando eu É, fui na é época do gostoso. frio, adorei, peguei Aham. acho que -4. Ai, Deus, não, eu não vou. Eu não vou. Vamos você. Adorei Vai ficar É tu, vai frio. -4. tu, Rê. Meu Deus, -4 é frio. Não, é Tava doida, bem Não, doida. aqui não Não. dá esse frio. O mas é um frio máximo gostoso. aqui no litoral assim chega a dar uns 12 graus, 11, talvez no inverno bem intenso, né? Mas o máximo 12. Ah, é? Mas lá Aham. em Teópolis não, lá em Teópolis ele já até nevou lá, né? Teve um ano Não, que não, nevou lá, obrigada. Ai, que deu legal. acho que 20 centímetros de neve lá em Teópolis. Ah, que Nevou. divertido. Caramba! Que Eu vejo legal, na eu queria TV, ir. gente. Eu Foi vejo na lindo, TV. aham. Não, é Daí ia Foi ser bonito, é. legal, a gente podia fazer bola de neve, jogar uma na Ah. outra, a gente ia aham, brincar. fazendinha. Tá, vou pensar. Vamos! Vamos sim. A gente chama todo mundo. Ah, não, você Aham, vai. Fran Você vai vai. junto. Eu fico aqui aham. no quentinho. Assar uns marshmallows lá no fogo. Ai, Delícia, não. né? Então, eu vou Não, Obrigada, isso, convencer gente. ela, bom, lá vai. assar marshmallow lá a gente já faz isso, né? Nem precisa ser no inverno, né? No verão Não mesmo. precisa, né? Exatamente. É, exatamente. Que é bom, né? Negocinho Muito bom. obrigada, viu? Muito obrigada, Fran, de Imagina, obrigada a coração. você. Adorei, adorei. Obrigada, Obrigada, Fran. Rê. Obrigada, Deia. E Beijinho. lembrando, um Beijo. beijo. E lembrando que o nosso caminho é único. Cada um tem o seu.